Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Oi, Mari! Tudo tudo bem? bem? Joia, e você? Tudo. Seja muito bem-vinda. Mari, deixa Obrigada, eu te falar. obrigada. Se você puder afastar um centímetrozinho. Aqui a Miriam. Isso, tá ótimo, tá ótimo. Aqui a Miriam falou tema especial para quem está com uma baby de 5 meses. Sim, super especial, gente. Então é para Aparecida. você. Para você, para quem está com filhos maiores também, para mim que tem uma de 9 meses. Que idade tem? Seus filhos, Miguel filha, eu nem faz sei, me conta. o meu um filho, faz 6 anos semana que vem. Estamos todos na expectativa desse nível dele. Ele fica numa empolgação com o aniversário. Nossa, 6 aninhos. Idadezinha boa, hein? 3 anos também nessa fase, hein? Não, 6 anos. 6? Ah, Seis. melhor ainda. Eu tenho a Não, impressão já de. é uma fase que ele começa a fazer tudo sozinho, sabe? É uma graça. Questiona muito, né? Mas faz tudo sozinho, já tem as suas vantagens. Ah, sim, sim. Evelyn, Mari, bem-vindas, viu, gurias? A gente vai fazer uma live hoje sobre maternidade e liberdade, então chamem todas as mamães, porque vai ser imperdível. Vamos. Só antes de apresentar a Mari, eu quero só falar para todo mundo, hoje é a penúltima live do Maio da Virada. A gente está falando sobre liberdade essa semana, mas a gente já passou por outros temas que culminaram na liberdade, né? Que foi o nosso último tema escolhido aí. E hoje a Mari preparou um conteúdo incrível para gente falar sobre os desafios e as oportunidades, né, Mari? Márcia, bem-vinda, Linita, todo mundo aí, mamães, cheguem, Natália, e Ai, você chamem falando outras mães. mamãe. Futuras E mamães futuras também? mamães, gente, Ah, sim, falar iniciar. nisso, eu vou chamar umas futuras mamães aqui. Bem lembrado. Peraí, Chama, deixa eu sabe chamar por aqui. iniciar essa fase já sabendo os desafios que você vai viver e já se preparando para eles é fantástico, né? Fantástico. Exatamente. Também todos. Vamos mandar os Vou- aviões sim. Exatamente, porque eu acabei de lembrar aqui de umas amigas que estão grávidas e eu não vou deixar elas para trás, de jeito nenhum. Gente, façam a mesma coisa aí. Chamem as mamães, porque hoje essa live vai tremer, né, Mari? Mari, bom, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, Eu que para agradeço. falar de um tema que eu acho que a mesma coragem que a gente precisa de ter, de ser mãe, a gente precisa para falar desse assunto, né? Porque assim, ninguém aqui tem teto de vidro, Não. né? E então a gente tá super feliz de ter você aqui hoje falando desse tema. Aqui as gurias dizendo, ó, que recebeu o aviãozinho, a Fábio recebeu o aviãozinho e entrou, então mandem aviãozinhos aí, gente, pra gente ajudar outras mães que possam estar precisando nesse momento. Eu estou precisando muito da ajuda da Mari. A Mari também me confessou que precisa da nossa ajuda e nós todas aqui vamos fazer uma linda live. Presente 2020 conhecer a Mari. Olha que lindo, que Começou a entrar na lindo. nossa mentoria agora e também uma mulher Ah, incrível se descobrindo e vivendo coisas maravilhosas aí na quarentena. A gente está com muitas mulheres assim, Sil, muitas mulheres que estavam mesmo precisando se descobrir, precisando realmente se identificar. E com certeza, gente, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, né? Não é sobre perfeição. Eu amo essa frase é de uma amiga, ela trabalha com maternidade, né? E ela fala, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Eu acho isso ah, fantástico, porque olha só, a gente não, o coach já não é uma sessão de coach, é um processo de coach, né? Então assim, a gente vive um processo, por quê? Porque a vida é um processo, né? a vida é um Então, processo. então a gente está o tempo todo crescendo, evoluindo, e enfim, é esse o ciclo que a gente precisa viver. E aí a mente faz assim, né? Expande. É essa expansão que a gente precisa viver, né? A gente saber que nós não somos limitados, que nós nascemos para ser
grandes, né? abundantes, né? Querida, se apresenta primeiro, então fala um pouquinho quem é a Mari, o que ela faz, enfim, o palco é seu, querida. Ai, obrigada. Então, obrigada pela oportunidade, Sil, de estar aqui com vocês nessa semana. Amo o seu projeto, acho lindo. Desde o primeiro contato que eu tive com ele, já fiquei apaixonada. E para mim foi uma grande oportunidade. E eu sou a Mari, eu gosto sempre de falar realmente quem eu sou, né? Eu sou uma mulher cristã, buscando viver sobre princípios, né? Sobre a essência cristã. Igual a gente falou que não é sobre perfeição, mas é sobre evolução. Então eu falo sempre assim que eu estou buscando viver sobre princípios, porque viver sobre princípios não é simples, né? É desafiador. Eu sou mãe do Sim. Miguel, que vai fazer 6 aninhos semana que vem, e é a alegria da minha vida. Né? E como profissão, eu escolhi ser coach integral sistêmico. A minha história como coach foi bem assim, eu falo que eu não sei se eu escolhi o coach, se o coach me escolheu, ou se Deus já tinha isso para mim e pronto, acabou. Porque eu E caí pronto, acabou. Essa é uma boa ideia. eu caí de paraquedas no método CIS do Paulo Vieira, foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo, né? Até então eu estava extremamente limitada e a minha história começa justamente, a minha história de evolução começa justamente na minha maternidade, porque quando eu Olha, decidi, quando eu me enxerguei, eu estava vivendo exclusivamente para a maternidade. Eu tinha tanto sucesso nesse pilar da minha vida que eu só vivia para ele. Eu só vivia para ele. os 40 minutos. Eu só Coisas de mãe. eu só vivia para esse pilar. Então, assim, a minha vida começou a ficar totalmente disfuncional, porque a minha maternidade era a única coisa que importava para mim. Eu tinha tanto sucesso naquilo que eu queria esconder as outras, né, os outros pilares que estavam um caos, As outras mares. as outras mares, e eu não queria revelar. Então, quanto mais as pessoas falavam, nossa, o Miguel é tão lindo, ele é tão educado, nossa, você é uma excelente mãe, mais eu me engrandecia daquilo e ia esquecendo a Mari profissional, esquecendo a Mari mulher, esquecendo a Mari por todos os lados. Né? Então, quando eu descobri o coach sistêmico, eu vi de fato que a vida era muito mais do que a maternidade, aí sim eu pude viver verdadeiramente a minha maternidade. Olha que engraçado, parece contraditório, né? É Parece muito contraditório. extremamente contraditório, mas foi aí que eu vivi verdadeiramente a minha maternidade. Porque eu passei de uma vida desfuncional, de que literalmente eu não estava ensinando nada para o meu filho. Né? Assim, não, claro que não vamos generalizar e exagerar, mas assim, se emocionalmente a gente ensina, né? Se eles são essa esponjinha e emocionalmente a gente está ensinando, o que eu estou ensinando para ele? Da Sim. vida, né? E ele, ainda mais ele, né? Ele tem o pai presente, mas o pai mora muito longe. Então, ele não tem esse contato com o pai direto. Então, o aprendizado dele é praticamente através, né, de mim e tal, e de tudo que me Sim. rodeia. Então foi assim uma descoberta enorme quando eu descobri de fato que eu podia ser muito mais. E aí eu comecei a E o que mergulhar. é o coaching integral sistêmico? Explica pra gente por que ele foi tão importante, então, para você viver a real maternidade mais livre, né? Sim, o coach integral sistêmico, ele é, né, de fato você, como o coach de uma forma geral, é você realmente atingir objetivos na sua vida, né, eliminar esses impedimentos. Então a gente trabalha muito com o lado emocional, aquilo que a gente não entende, né, aquilo que está no nosso inconsciente, para que a gente possa se libertar para viver a nossa melhor versão. Então, nosso cérebro ele é 85% emocional e só 15% racional. Então, racionalmente, a gente sabe, né? Eu sei que eu tenho que viver isso, isso, aquilo, mas emocionalmente a gente não consegue viver porque a gente está limitado com as nossas crenças. Então, a gente trabalha esse emocional muito forte e a parte que eu mais gosto é a vida sistêmica, né? Você pensar que nós não somos um único pilar.
Nós somos formados, né, dentro da metodologia, a gente Mari, entende. Mari, eu também estava com essa impressão, desculpa te interromper, mas o teu áudio está um pouquinho baixo. Alguém avisou Certo. aqui. Se consegue tentar dar uma aumentadinha? Eu achei que era só eu que estava com a impressão e não tinha falado. Obrigada aí quem avisou. Se puder dar uma ajustadinha. Eu É, não sei como eu faço. Vou tentar falar talvez mais só. alto, gente, Tá, porque, tá bom. Eu acho que sim. porque Agora, quando você falou mais alto, já melhorou. Pode tá, continuar falando do o fone sistêmico. tá aqui, não sei se eu tirar os fones, será? Vamos Você tá com o tentar. É que eu fone. tenho fone. Melhorou? Não, não fez diferença. Acho que é só você falar um pouquinho mais alto mesmo. Então, vamos lá, Aqui, ó, a gente. pessoa tá falando que tá ótimo. Então pode continuar. Tá, Você então ia vou falar da baixar. vida sistêmica, né? Da questão da Isso, maternidade e vida da sistêmica. vida sistêmica, porque assim, se eu entendo que eu não sou o único pilar, que eu não sou só mãe, eu entendo que eu sou amiga, que eu sou filha, que eu sou profissional, que eu sou, posso fazer um serviço, um trabalho social. Enfim, eu entendo que eu tenho vários pilares, né? E quando eu comecei a construir, né, falando assim, bem, puxando para o nosso tema, assim, que é essa liberdade, onde eu descobri a minha liberdade, quando eu descobri a minha identidade, né? Então, assim, descobrir essa identidade te liberta, porque você passa a não viver sobre máscaras, a gente não vive mais sobre a perspectiva do outro, o que o outro quer de mim. A gente começa a viver verdadeiramente quem a gente é, né? Quem Deus criou a gente para ser. Então, enquanto a gente está vivendo, né? E eu compartilhei isso com você, né, Sil, que o que acontece quando a gente vive apenas de um pilar, né? E eu trabalhava muito a maternidade para esconder as outras áreas que estavam é, frustradas da minha vida, que eu não tinha resultado. Então a gente fica muito no que o outro quer ver da gente. Então os outros queriam ver a minha maternidade, porque era muito legal, uma mulher, né, divorciada, recém-divorciada, lidando tão bem com essa maternidade, e, enfim, sabe, uma criança crescendo e, enfim, né? E aí eu ia me escondendo, eu ia me escondendo, eu ia me escondendo. Mas quanto mais eu me escondia na minha maternidade, mais eu me aprisionava. Por quê? Porque eu me aprisionava no que os outros queriam ver de mim e não o que verdadeiramente eu era. E hoje eu me sinto tão livre que eu deixo o Miguel com muita facilidade para eu trabalhar. Eu deixo o Miguel com muita facilidade para eu sair com uma amiga, para eu visitar meus pais, quando eu quero ir conversar com os meus pais em particular e o Miguel não pode estar. Enfim, eu vivo as outras áreas da minha vida. Eu entendo que o Miguel não é a única coisa que existe em mim, sabe? Qual foi a Isso. chave para você virar assim? Porque eu vou te falar, eu vou te ser sincera, assim, eu sou uma das pessoas que quem me acompanha aí sabe o quanto eu tenho vivido, né, a minha vida mulher, a minha vida viajante, né, até antes do Covid aí, a minha vida profissional, mas eu confesso que por vezes eu sinto sim um pouco de culpa quando eu deixo ela. Qual foi a tua virada de chave, assim, para esse sem culpa? Até a Thaili A comentou aqui, Thaili, sem a culpa, gente, né, Mari? Assim, ela assim, compartilha às vezes eu toda sinto, essa. às vezes eu não sinto, mas dá essa chave pra gente. Ó, a maternidade ela vem coberta de culpa por aprendizagem. Por aprendizagem, é cultural. É cultural, tá? Se você observar, se você perguntar, a maioria das mães também sentem culpa, por quê? Porque a sociedade pressiona a gente para, se você decidiu ser mãe, então vai ser mãe, vai fazer o seu melhor, né? E, na verdade, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles não precisam 100% da nossa atenção. Isso sufoca eles. Eles precisam do nosso tempo de qualidade, né? Eles Sim, precisam, de fato, que a gente esteja atento a eles, ao emocional deles. Mas isso não quer dizer o tempo todo com eles. Muito pelo contrário. Eu uso muito o exemplo, Sil, de quando a gente vai no voo, né? Eu sei que viaja muito aí, você sabe. O que que eles falam? Qual é a orientação? Se houver uma despressurização, coloque a máscara primeiro em você
e depois auxilie crianças e idosos. Ou seja, se você não respirar, você não consegue fazer o outro respirar. Então, como mãe, se a gente começar a se sufocar e sufocar os nossos filhos, né, e consequentemente a gente sufoca eles, a gente não Sim, respira, e se a gente não respirar, a gente não consegue fazer com que eles respirem. Então, a minha grande virada de chave foi exatamente essa. Quando eu comecei a me cobrar de que eu precisava ser a melhor mãe do mundo, porque o Miguel já não tinha um pai, e que eu tinha me separado, e que o Miguel já não tinha uma família, e aquela cobrança, aquela cobrança, aquela cobrança, aquela cobrança. E um dia eu me dei conta de que minha vida era disfuncional, que eu tinha outros pilares e que eu poderia literalmente respirar, me alimentar e ser uma mãe ainda melhor se eu, como mulher, estivesse me sentindo bem. Se o meu ser estivesse sendo alimentado. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu tenho a liberdade de viver verdadeiramente o meu propósito. Agora, se você não entende quem você está sempre fazendo aquilo que você se sente cobrada, sabe? Você está sempre focando naquela área que você sente a cobrança, né? Ou a cobrança da sim, sociedade, ou a cobrança dos seus pais, ou a cobrança de um marido, enfim, sabe? Alguém sempre está te cobrando alguma coisa, e aí você está tentando suprir aquela cobrança. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Sabe aquela história, Sil, de quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve? sim, Ela é exatamente. verdadeira. Não adianta se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe quem você é, porque o quem você é determina para onde você está indo. Concorda? Com certeza. Então, se você não sabe quem você é, você fica ali perdido no meio do caminho, rodeando, 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 fazendo um pouco de tudo ou muito de uma coisa e não sai, e não sai, e não sai. A vida não faz sentido, para que que eu tô aqui, né? Literalmente nós estamos vivendo esse tempo, Sil, de te falar assim, né, assim, se você não tem um propósito de vida, você fala, meu, olha os dias como estão, olha tudo que a gente passou, né? E dá um aperto e uma solidão, um sentimento ruim, um sentimento estranho. Então Sim, a gente é, precisa se a libertar. minha, a minha coach fala isso, né? O nosso propósito é o nosso guia, né? É o nosso maior mestre. É, a Ju até escreveu aqui, né? Muito bem colocado. Filhos precisam de mães realizadas e plenas para estarem com eles, né? E não mães frustradas, mães culpadas, mães etc, 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 né? Qualquer outro adjetivo aí que a sociedade ou nós mesmas podemos, por vezes, Colocamos. querer nos dar, né? Deixa eu te fazer uma Exato. pergunta, Mari. Que assim, todos os conceitos é, que a gente tinha, né, de maternidade, de equilíbrio, de liberdade, eles estão no momento passando por uma transformação, o que pode se dizer que eles estejam abalados, né? Então, é uma série de, né, muita gente vivendo a realidade do homeschooling, a realidade de estar precisando de equilíbrio, mas estar, né, num aparente desequilíbrio, né, o dia inteiro em contato com os filhos e toda essa. Tudo que está acontecendo, que você sabe muito bem, porque você também está nessa realidade, que eu também estou, e está todo mundo aqui nesse mesmo barco. O que você tem para dizer para a gente em relação a essa maternidade versus liberdade versus inovação também, que é uma área que você trabalha bastante, né, com as suas clientes. Fala um pouquinho para a gente aí sobre ser mãe e quarentena. Ser mãe em quarentena, gente, literalmente é um desafio, né? As pessoas pensam que não existe a diversidade. As pessoas pensam que, não, você tem inteligência emocional. O quanto eu escuto isso? Mas você, Mari, é diferente. Eu falo diferente no quê, criatura? Não, não sou diferente, né? Assim, o que eu diria, né? A diferença está no que eu descobri para minha vida e o que falta as mulheres descobrirem, né? Então, aonde está a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Então, quando você conhece a sua prioridade, você lida muito bem com as outras coisas, porque tá tudo bem.
Se eu fiz a minha prioridade e eu não consegui fazer as outras coisas, amanhã é um novo dia, eu posso fazer as outras coisas, mas eu estou suprindo a minha prioridade, né? E normalmente a prioridade, quando a gente se conhece, sabe para onde a gente está indo, ela te leva para o teu resultado. E se você não conhece onde você quer chegar, qual o resultado que você quer, você fica dando volta, dando volta, dando volta, fazendo tarefa, tarefa, tarefa. Então, assim, na quarentena, vamos trazer bem para esse momento. Se nós não soubermos exatamente o que nós queremos, o que eu sou e aonde eu quero chegar, qual é o meu propósito, eu vou ficar o dia inteiro com o meu filho, faço tarefa, faço almoço, lavo a louça, daqui a pouco tem mais uma atividade para criança e tal, e acabou o dia e amanhã é mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e literalmente você vai ficar fazendo tarefas e tarefas e tarefas, ocupando, ocupando, ocupando o seu dia e não vai chegar a lugar nenhum. Então, muitas vezes, por muitos dias, aqui em casa virou o caos. Virou o caos. A gente fez, né? Eu tenho um projeto com a minha irmã que trabalha especificamente com mulheres em relação à alimentação. E a gente fez, logo no início da quarentena, a gente identificou, igual você tem feito esse trabalho para levar mesmo conteúdo para as pessoas, a gente fez focado na inteligência emocional e na nutrição. E foi um caos aqui em casa, literalmente. Por quê? Porque a minha prioridade era a jornada, né? Então, assim, eu alimentava o tanque de amor do Miguel, que é a minha prioridade também, e o meu profissional, que era a jornada, que era o meu objetivo naquele momento. Então, quantas e quantas vezes eu estava aqui, linda, maravilhosa, arrumadinha e tal, e a minha louça na pia transbordando, entende? E o almoço Super sendo entendo. eu fazendo assim o prático do prático, sabe? Então, assim, eu fui me virando em algumas áreas para que eu pudesse o quê? Trazer o meu objetivo, para que eu pudesse cumprir o meu objetivo. Né? Então, muitas vezes, se você não conhece esse objetivo, se você não conhece literalmente você mesma, você dá volta, dá volta, dá volta e não chega no lugar. Não chega, porque, gente, ocupar, a gente se ocupa o tempo inteiro. Mães, gente, vamos ser realistas, né? Crianças demandam muito tempo. E se nós não soubermos lidar com o emocional deles, o emocional deles vai exigir da gente o tempo todo. O tempo todo, Sil. Né? Então, eu vejo clientes que falam assim, mas você não conhece o meu filho, Mari? Ele tem necessidade de ficar comigo 24 horas por dia. Meu Deus! Eu falo, ele só está precisando encher o tanque de amor dele. Eu não sou especialista na maternidade, a minha especialidade de trabalho não é educação de filhos, né, Sil? Eu só trabalho com mulheres e essas mulheres são mães. Então, a gente trabalha equilibrando essa vida. Mas o que eu Sim, trago muito para a consciência dessas minhas clientes e dessas mães, se você encher adequadamente o tanque de amor do seu filho, ele vai sim entender na hora que você precisar suprir um outro pilar. Ele vai sim, entender. sim, Por quê? Porque a criança, principalmente as mais novinhas, o psique delas, o emocional delas ainda não está maduro, não está formado. Então, ela usa o seu emocional para ela, né? Ela liga o seu emocional, o emocional dela com o seu. E na hora que acontece isso, se você não tem confiança no que você está fazendo, a criança sente esse emocional e ela vai criar insegurança também. Então, qual é a grande chave? Qual é a grande sacada? É essa mulher entender que antes de ser mãe, ela é uma mulher e ela precisa trabalhar ela. Porque se ela não trabalhar a inteligência emocional dela, a habilidade de lidar com os conflitos internos dela, ela não vai conseguir trabalhar também como da criança. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com a mulher, né? E aí eu tenho as minhas parceiras de trabalho na área educacional, né? Na área focada na educação de filhos. Então, como que eu vou educar esse filho? Então, agora eu já entendi, já trabalhei essa mulher, aí ela passa para o conhecimento, né? Então, agora ela vai evoluir. E esse é o ciclo, né? Eu entendo, eu não tenho, primeiro eu não tenho consciência,
aí eu crio a consciência, aí eu vou atrás da mudança, eu mudo, e essa mudança me inicia um novo ciclo, porque daí eu percebo que o que eu sei já não é mais o suficiente, eu preciso saber mais, e eu trago mais coisas que estavam no meu inconsciente para minha consciência, e eu vou trabalhando esse ciclo. Então, Que lindo. esse é o grande chave. E eu falo assim, por quê? Por que então você decidiu, Mari? E às vezes eu também me questiono, né? Por que que você gosta tanto da maternidade e você não decidiu ir para essa área? E eu falo assim, porque com a mulher eu consigo trabalhar não só essa área, eu consigo trabalhar essa área e muitas outras, porque nós mulheres, nós somos o termômetro do nosso lar. Então, se a mulher, repara, se a mulher não está bem, a casa inteira não fica bem. Agora, se a mulher está bem, ela consegue equilibrar os filhos, ela consegue equilibrar o marido. Agora, se o marido está bem e a mulher não está bem, vai lá o marido tentar equilibrar essa mulher. Não consegue, é desafiador. Pode até conseguir, Sim. né? Não vamos generalizar. Mas entende? Então eu falo assim, mulheres, assumam a sua identidade, assumam verdadeiramente o seu papel, né? O seu papel dentro da sociedade, o seu papel dentro da sua casa, o seu papel como mãe, né? Entenda que tá tudo bem e que você sim é um ser sistêmico. E quando você sai com as suas amigas, você não está sendo uma mãe ruim. Quando você sai para trabalhar, muito menos. Se eu falo Uhum. assim, literalmente, eu só falo assim, é uma coisa que eu falo para mim mesma. Qual é o preço que você quer pagar? Porque você vai ter que pagar um preço. Literalmente, todo ganho pressupõe uma perda. Isso é fato. Então, qual é o preço que você quer pagar? Ou você vai pagar o preço hoje e você vai atingir tudo que você sonha para o teu filho, ou você, beleza, hoje, né? Você vai levar lá a vida do jeito que você está levando, e lá na frente você vai pagar o preço de você querer uma vida para o seu filho e não poder. Não. Então, profissionalmente falando, eu entendo e não estou julgando as mulheres que decidem ficar por conta só do filho. Cada uma tem uma realidade. Entende como a gente tem que tratar Claro. as pessoas como únicas, né? Então, eu tenho casos de clientes que eram extremamente voltadas para o profissional e entenderam que precisavam se voltar para a família, para o emocional, né? Principalmente para a família, para os filhos. E eu tenho também clientes que eram totalmente ao contrário, eram só mães e começaram a descobrir Sim. aquele vazio e começaram a entender que elas sim poderiam ir para o mercado de trabalho e tá tudo bem. E elas conseguem lidar hoje super bem com isso e vão fazendo esse equilíbrio. Não Eu sei acho se que essa consegui liberdade. deixar claro. Sim, deixou. Eu vou fazer um gancho, depois eu vou voltar no homeschooling, porque acho que esse é um assunto bem importante que eu percebo nas minhas amigas que é um assunto bem nevrálgico, tá? E aí eu quero só voltar nele, mas eu quero fazer primeiro um gancho na tua resposta, assim, porque eu acho que liberdade para nós mães é uma coisa que precisa. Na verdade, assim, liberdade sempre é uma coisa a ser construída e conquistada por nós, né? Mas no caso da maternidade, parece que é mais tabu ainda, sabe? Eu sinto porque hoje eu vejo algumas amigas muito próximas a mim que muitas já são mães, outras estão ficando grávidas agora pela primeira vez, né? A quarentena também tem disso. E o que eu tenho percebido, assim, né? Que aquele mesmo medo que eu tive quando eu engravidei, né? Poxa, acabou minha liberdade. É, é, eu queria te pedir para falar um pouquinho disso, assim, porque são tantos padrões e a gente vai acreditando e colocando eles na nossa sacola. E eu vi isso acontecer agora recentemente de novo, assim, que quando fala estou grávida, parece assim que o mundo acabou, eu nunca mais vou viajar, eu nunca mais vou. E assim, eu até me coloquei nesse desafio de quebrar padrões quando eu estava grávida, e uma das inúmeras viagens que eu fiz foi para Tailândia com 5 para 6 meses, depois fui para a Europa com 6 meses também. Mas eu fiz isso para me desafiar e perceber que eu podia sim ser uma grávida com liberdade e depois ser uma mãe. E assim, a gente viajou quando a Heleninha estava com 2 meses e meio, mais ou menos, a primeira vez. Com 5 a gente foi para o México, então foi a primeira internacional dela.
E a gente só não viajou mais agora por conta do Covid, mas e até acho que foi bom, porque assim, eu percebi que vai ser muito mais fácil viajar com ela, mais fácil, não que antes fosse impossível, quando ela estiver caminhando, né? Porque eu vou ter um Uhum. pouquinho mais de, né, de mobilidade até para carregar as nossas malas, né? Nem que eu tenha, Sim. até já brinquei com a minha irmã, vou botar lá numa algema no meu, grudada no meu braço para ela não escapar. Mas assim, é uma brincadeira, mas é muito sério, porque para mim esse era um indício de liberdade ou de perda de a questão de viajar. Mas para outra mãe pode ser sair com as amigas, para outra pode ser fazer seu esporte. Assim, cada uma tem os seus prazeres, né? E que eu ouvi muito, e talvez por isso tenha acreditado tanto, eu ouvi muito ao longo da minha história, e quando eu fiquei grávida, as pessoas me diziam, agora tu vai ver, tu não vai mais poder viajar, tu não vai mais poder isso, agora tu vai ver, agora tu vai ver. E parecia que tinha um monstro na minha cabeça, assim, um monstro cheio de corrente me circundando, Aprisionando, né? sabe? E assim, são muitos padrões, e esses padrões eles acabam se tornando verdade, porque é a gente que constrói o padrão, né? Uhum. Então, quando as pessoas começam a repetir esse padrão, ele vai se tornando uma verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, um pouquinho mais forte sobre essa questão do padrão e quem que é o responsável por quebrar o padrão e soltar a corrente, né? Porque eu acho que isso é Só bem nós importante. E aí mesmas. depois, se você quiser... Oi? Só nós mesmas. Só nós mesmas, né? Autoresponsabilidade totalmente. Autoresponsabilidade. É libertador viver sobre a sua responsabilidade. Nós não somos mais crianças e nós, assim, neurologicamente falando, tá? Falando de neurociência. As nossas crenças, elas podem ser reprogramadas. Então, esses padrões, esses registros que a gente forma, não só os que a gente formou lá na nossa infância, mas que a gente forma mesmo com trauma. Tipo, olha só a Mesmo carga adulta. emocional, a mesma adulta. Eu tô grávida, eu tô sensível, aí vem alguém, joga aquele trauma em mim, né? Aquele impacto emocional de tipo, você nunca mais vai ter liberdade. Você fala, "Ah, meu Deus, aí cria aquele bloqueio de tipo, já era minha liberdade, entende? E aí cria-se literalmente um bloqueio interno, né? E aí a gente começa a ver mulheres como você, eu, enfim, várias mulheres que estão vencendo esses padrões. Mas como? É a quebra de padrão, é o decidir. Eu decido, porque as conexões neurais elas são formadas a todo tempo. Então, se eu decidir, né, eu formei uma conexão neural. E aí eu tenho que fortalecer essa conexão neural, o tempo todo fortalecer essa conexão neural. Quantas e quantas vezes eu veio a mensagem do meu registro passado de que eu não ia dar conta? Eu não ia dar conta, porque eu cresci numa família estruturadinha. Pai e mãe, meu pai era o provedor, a minha mãe que mais trabalhava fora, ela nunca se preocupou com o ganhar dinheiro, a preocupação principal dela eram os filhos, a minha mãe fazia atividade com a gente. Eu cresci nessa família tradicionalzérrima. Então, como que eu ia dar conta de uma criança sozinha? Como que eu ia dar conta disso tudo sozinha? Né? E aí eu fui quebrando esse padrão. Vou dar conta, vou dar conta. Só que a diferença é que daí vem outros padrões. O tal do dar conta, aí vem de uma sobrecarga da mulher. Porque a mulher, por cultura também, ela se sobrecarregou do tipo, eu tenho que fazer tudo. E não é isso. A gente aprende a delegar. Eu dou conta de tudo, mas eu não dou conta de tudo sozinha, né? Então, assim, é ilusão pensar que eu dou conta de tudo sozinha. Eu falo assim que eu ainda não descobri a comunicação certa no meu Instagram, enfim, mas assim, eu tenho até um pavor quando as pessoas falam assim, eu acho o máximo, Mário, porque eu te acho tão autossuficiente. E eu falo, eu autossuficiente? Sabe? Tipo, você não precisa de homem, você não. Sabe? Gente, o que eu mais quero é casar de novo, entende? O que eu mais quero é casar Sim. de novo, gente, eu não tenho, né? Então, assim, eu falo, as pessoas precisam entender que existe sim um auxílio por trás. Existe. Né? Quantas vezes mãe, me ajuda, fica com o Miguel, peço ajuda para uma amiga, e a gente vai, quando a gente começa a comunicar isso, começa a facilitar, sabe, Sil? Então, quantas e quantas vezes eu me aprisionei nessa ideia de que eu não ia dar conta, e eu queria dar conta, eu queria dar conta, eu queria dar conta,
E as pessoas me falavam, Mari, deixa o Miguel comigo. E eu falava, não, porque eu tinha que dar conta. E aí eu comecei a entender que era um limitador interno meu. E que o meu dar conta Sim, muitas vezes seria delegar. E que essas ajudas eram necessárias para eu dar conta. E então, você entende como eu sempre falava, eu por muitas vezes falei o quê? Ai, eu tô me sentindo sufocada, eu não vou dar conta, muita coisa para uma mulher só, é muita coisa, muita coisa. E eu não, era tão limitado que eu não conseguia enxergar uma amiga que podia ficar com o Miguel, né? Quantas vezes os meus pais, e aí vem também aquela questão do orgulho, né? Tipo, imagina que eu vou pedir ajuda para alguém, eu dou conta, eu sou coach, eu dou conta de tudo, eu, né? Eu falo, gente, vamos abrir esse horizonte, vamos expandir essa mente, sabe? Então, peça ajuda, né? Senão você sim. E aí nunca precisa vai bastante de conseguir humildade, né? muita humildade, porque senão você nunca vai conseguir ser essa mulher sistêmica. Não tem como. Como que na quarentena uma mãe trabalha com o filho 24 horas por dia em casa, né? Não vamos nem longe, né? Como que ela toma banho, trabalhar outros 500. Exatamente. Entende? Trabalhar 300 menos, né? Trabalhar o Exatamente. dia. Então, entende como a Gente, limitação, ela tá aqui, ela literalmente, gente, a limitação, ela é emocional. E a gente precisa trabalhar com essas novas conexões, com essas novas decisões que a gente toma diariamente, para que essas decisões sejam as nossas verdades, sejam as nossas crenças, né? Então, a crença sim, do que eu posso, positivas, crenças né? potencializadoras, né? Que Exatamente. você recria, né? Eu acho que tem uma coisa, tem até uma amiga minha que acho que está aqui, a Juliana Richter, ela foi uma das pessoas que sugeriu essa live e nesse tema, né? E ela disse assim, Sil, fala das habilidades da mãe e que nesse momento podem fazer diferença, né? Habilidades que só a mãe tem, né? E aí eu fiquei pensando, gente, vou fazer essa pergunta para Mari, mas aí eu fiquei pensando que resposta eu teria para essa pergunta, né? E eu acho que a resposta que eu teria é que a mãe, ela é um ser que desenvolve uma coragem que para mim, eu ressignifiquei a palavra coragem no antes e depois. Eu sempre fui muito corajosa, né? Quem me conhece sabe de todos os desafios, de pedir demissão de um trabalho, né, público com alto salário, um alto cargo, com estabilidade. E para mim, eu achei que tinha sido meu maior ato de coragem. Sabia nada, inocente. Não, Não né? É sabia só o o que era início, entrar numa né? sala de parto, né? É só o E é início da caminhada da coragem. Exato, e é muito engraçado porque a coragem da mulher de quando ela vai fazer o parto, independente de qual tipo de parto seja, viu, gente? Normal, não normal, o meu foi de pré-eclâmpsia, foi um parto que foi um parto bem preocupante, foi um parto às pressas, foi um parto antecipado, mas eu me lembro perfeitamente daquele momento onde a única coisa que eu precisava e que assim, surgiu tão naturalmente dentro de mim, que era aquela coragem. Tipo assim, eu não pensei, ah, não, peraí, não vou entrar, não vai fazer ingestão, não vai cortar minha barriga. Não, eu estava ali pronta, presente, posta para qualquer coisa que fosse acontecer, eu estava ali. E eu acho que essa coragem do momento de ser mãe, do momento exato, né, que muitas mães aqui já viveram de diferentes formas, né, cada uma ao seu estilo, isso é uma coisa que é uma característica que a mãe tem e que, assim, leva ela para um outro patamar. Leva ela para um outro patamar, assim, de coragem, né? De desenvolver a coragem. E hoje é uma das características que a gente mais precisa para viver a quarentena, mas também para viver um novo tempo, né? Exatamente, Né, com Mari? certeza. E liberdade requer coragem, né, Mari? Fala um pouquinho disso pra gente aí, dessa ideia aí que eu soltei. Vamos lá, olha, O primeiro, a que você acha? habilidade. A mulher, ela é multitarefa. Ela é multitarefa se a gente for pegar ela lá no princípio, se a gente for pegar ela na essência, né? E se a gente for pegar a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher multitarefa. Então, nós precisamos entender que isso foi o formato que Deus nos criou. Ele nos criou para ser multitarefa,
né? Isso não quer dizer sobrecarga. A gente precisa diferenciar as coisas. Mas sim, nós nascemos para ser essa multitarefa. Então, nós temos essa habilidade inata de estar aqui mexendo na comida e agradando o filho e falando no Sim, telefone. Nós temos essa habilidade, isso é nato nosso. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher multitarefas. Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa se libertar dos conceitos de que a multitarefa é uma sobrecarga, porque não é, né? A multitarefa é a habilidade de você fazer várias coisas, né? Não ao mesmo tempo, mas assim, administrar, se necessário for, várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma habilidade que eu acredito que a gente precisa ter. A coragem, de fato, a gente precisa ter sim a coragem de até de se libertar dos padrões. Eu acho que essa é a sim, primeira coragem, é a coragem de você assumir quem você é e de você, de repente, estar num cargo público e descobrir que isso não tem nada a ver com você e você falar, não, agora eu vou ser outra coisa, né? Ou então eu estou trabalhando loucamente e descobri que eu quero parar um pouco tudo para viver a minha maternidade, viver a minha família e tá tudo bem, isso é coragem. Então, com certeza eu concordo com você. A coragem é uma habilidade que nós precisamos sim desenvolver nessa nova realidade que nós vamos viver. E de fato, assim, você tocou num assunto que eu gosto bastante de falar. Nós, como mães, né, na responsabilidade de mães, nós precisamos entender que o mundo mudou e que nós não vamos mais voltar a ser os mesmos. E se a nossa educação, a educação que a gente estava vivendo já estava, não vou te falar um caos, mas assim, já estava enfrentando crises, agora a gente tem que entender que vai enfrentar muito mais. Evoluções que nós estávamos esperando para daqui 5, 10 anos aconteceram. Né, evoluções tecnológicas, evoluções da comunicação. Então, assim, olha a evolução que a gente viveu. Então, o mundo não vai mais voltar a ser o mesmo. Então, não adianta a gente esperar a quarentena terminar para a gente voltar. Nós precisamos desenvolver novas habilidades, habilidades relacionadas ao emocional, relacionadas à inteligência emocional, né? Como eu lido com os meus conflitos, porque não adianta a gente achar que a vida, a inteligência emocional é não ter o conflito, né? Não adianta nós, como mulheres, acharmos que nós vamos conseguir sempre estar perfeitas, maravilhosas, nossos filhos perfeitos, tudo limpinho, aquele menininho, né, arrumadinho, gomadinho. Não. A gente tem que entender que é você aprender a lidar. Então, eu acho que a grande sacada para as mulheres hoje criarem essa habilidade é lidar com o emocional. Né? Primeiramente o seu emocional e depois o emocional do seu filho. Então, se você não sabe sim. lidar com o seu emocional, o que é o lidar com o emocional? É isso que eu estou falando. É estar sempre feliz e sorridente, tudo vai ser perfeito e eu não vou ter adversidades. Não, nós estamos vivendo uma diversidade mundial. Então, nós precisamos entender que a diversidade vai vir. É crise mundial, é crise nacional, é crise pessoal, é crise no casamento, vai vir. Mas como você vai lidar Sim. com isso? E Então, como que a essa gente é a vai maior ensinar, né, essas habilidade. crianças a lidarem, né? Exatamente. Então, assim, essa é a maior habilidade que a gente tem que ter para o novo tempo. Administrar o emocional. Então, não adianta mais a gente querer criar os nossos filhos para serem um padrãozinho. Tipo, todos eles, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado. Primeiro que isso nunca foi o ideal para criança nenhuma, né? Porque os pais querem impor a vontade deles na vida dos filhos, esquecendo que eles são diferentes, né? São seres diferentes. Então, assim, isso nunca foi legal, mas cada vez mais está mais nítido essa habilidade. Porque os nossos filhos, eles vão viver uma realidade que nós ainda não conhecemos. Os nossos filhos vão ter profissões que não existem ainda. E profissões que existem hoje não vão existir daqui a alguns anos. Então, nós temos que criar os nossos filhos para ser forte emocionalmente, para entender e lidar com toda essa evolução rápida. Porque se eu crio o meu filho para ser aquele padrãozinho que vai passar num concurso público, e se concurso público não existir mais? E se ele decidir ser outra coisa, né?
Hoje nós temos aí youtubers que ganham mais do que médicos, mais do que advogados, mais do que... Então, gente, é uma evolução que a gente não pode negar. E se nós não prepararmos os nossos filhos para ter empatia, respeito, né, disciplina, né, que são as Curiosidade, habilidades. né? Criatividade, gente, coloca os seus filhos para pegar palitinho de dente e criar coisas. Não adianta a gente achar, eu não sou contra a tecnologia, não, Sil, porque os nossos filhos vão conviver com tecnologia muito mais do que nós. Mas não adianta a gente achar que está pronto, a tecnologia está tudo pronto aqui. Ele não precisa criar muita coisa. Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolver a criatividade, para que eles possam desenvolver a criatividade de lidar com conflitos lá na frente. Então, se E a eu acho gente que te não... ouvindo, Pode falar. desculpa, pode terminar. Não, não, pode falar, que senão eu me empolgo. Pode ir. Não, não, é porque você está falando, né, das soft skills e ainda a escola ensina muito as hard skills, né, as competências técnicas. E isso tem muito a ver com o motivo pelo qual eu estou criando, né, criei a Happy University, que é para ser a escola. A escola não tradicional, né? A escola que vai ensinar para nós adultos e para os nossos filhos coisas. A Karina entrou aqui agora. A Karina fala de ecologia profunda, espiritualidade, gente. Da onde eu tenho 36 anos, eu nunca tinha ouvido falar. Ela foi me explicar. Eu falei, como que eu vivi sem saber disso? Eu quero que a Leirinha saiba isso com 2 anos. Da onde? Como pode? Como pode? Como que isso não está na escola? Como que inteligência emocional ainda não está na escola? Porque assim, a gente está falando de modernizar o sistema que vai significar ele poder fazer uma aula online. Gente, isso não é modernizar, isso é. Só que é, né? Só é o que está Não, sendo considerado. modernizar. E eu, E olha, aí eu eu vou te fico. falar o máximo. A escola do meu filho tem a inteligência emocional. Tem a Que escola de inteligência legal. emocional do Augusto Cury. E eu falo, é sensacional, porque o Miguel chega para mim, mamãe, e tem as habilidades de lidar com a família, tem as tarefas da família, quadro de gentileza, empatia, Ai, que assim, lindo, que bom. estão desenvolvendo nas E crianças, mas assim, infelizmente não é a realidade do não, nosso não, não, sistema, não é né? Não mesmo. é Não, ainda. ainda não. Mas a gente vai caminhar. A gente vai caminhar para isso, senão a gente vai construir a nossa própria escola. E assim, acho que o mais importante é que a gente não tem isso nem na escola de adultos, né? Que está nas de crianças. Então, acho que tem um propósito muito grande aí na criação da Happy University. Você está convidadíssima a fazer parte, né? Você tem Com total certeza. fit aí, total conexão e sinergia de valores, de tudo, né? Mari, então a gente vai construir a escola do futuro aí, nem que seja só para os nossos filhos estudarem nela. Vamos, e pode ter certeza que não serão só os nossos filhos, né? Quando as pessoas realmente, as Não, pessoas já estão se atinando para essa nova realidade, vai, a tendência é só crescer, só sim. crescer. Então, isso é Querida, a nosso tempo realidade. está infelizmente passando. Eu amei quando você falou sobre a questão de a gente estar esperando a quarentena passar, a quarentena não vai passar, né? Eu adorei que você lembrou, né, sobre antes, quando a gente estava conversando, naquela live que eu fiz com o médico, ele falou: você já viveu o seu luto, porque o mundo que Exatamente. você conhecia não existe mais. Não vai voltar ao normal, né? E isso a gente fala muito, tem falado muito de novo normal. E parece que precisa mesmo falar muitas vezes para que a gente consiga internalizar isso. Então, eu queria que você deixasse aí um recado final para quem está nos assistindo, para as mamães, para quem tem contatos com outras mamães. A Pri chegou aí. Pri, depois assiste essa live que você vai curtir. A Pri, mãezona de 2 filhos. Ai, que É, delícia. e, enfim, queria ouvir sua mensagem final aí para gente, Mari, bem inspiradora como você é. Nos diga nos diga Olha, se sua eu mensagem for. final para essas mães serem cada vez mais libertas. Vamos, então vamos lá. Se eu for resumir tudo,
Eu falo assim, se permita primeiramente a se conhecer, invista tempo em se conhecer, em saber quem você é, conhecer né, eu sou analista de perfil comportamental, então assim, conhecer o seu perfil comportamental para que você possa entender o porquê você vive de determinada forma, né? É libertador quando você entende o que você de fato nasceu para ser, porque às vezes, muitas vezes você é diferente dos seus pais e você quer quebrar esse padrão, não é revolta, é realmente uma diferença. E se a gente conseguir ser livre, verdadeiramente livre, se conhecendo, sabendo que a gente nasceu para ser e não para ter, não para fazer, a gente liberta os nossos filhos desse padrão de que eles têm que fazer, né? Assim, o ser que a gente impõe para eles, de tipo assim, você tem que ser um médico, você tem que ser rico, você tem que ser. Não, sabe? A liberdade é você deixar o seu filho ser quem ele nasceu para ser, né? E a gente que crê, que tem esse lado espiritual, a gente tem que entender que a gente não é só um mundo físico, a gente também é um mundo espiritual. E se a gente trazer todas as coisas só como físicas, a gente impede a ação do espiritual. E a gente impedindo a ação do espiritual é como se falasse assim, eu sou só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos deixar as três coisas fluírem. E isso tudo começa, né? Eu creio muito que isso tudo começa no quem você é. Então, fica aí a pergunta: quem você é? Eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem você é. E aí, eu comecei a live falando: eu sou uma mulher cristã, vivendo sobre princípios e sou mãe do Miguel e poderia falar N outras características. Sou uma mulher determinada, sou uma mulher feliz, sou uma mulher inteligente, né? Mas é assim, quem você é? E aí fica muito claro quando você começa a listar essas características de quem você é, fica muito mais claro você descobrir teu propósito de vida. O que move a tua vida e qual é a tua prioridade. Para que você pare de fazer e não chegar em lugar nenhum. Rodear, 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 e dar só volta, né? Volta, 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 e não chegar no rumo que você tanto deseja. Então, eu acho que é isso. Ai, querida, obrigada. Sem palavras, obrigada, Dai, também por essa conexão, né? Eu não vi ela aqui, mas depois Exatamente. eu vou, Falei vou hoje com agradecer ela. ela. Ela também está vivendo, né, grandes desafios. Ela falou, Mário, eu não sei se eu vou Grandes conseguir estar na desafios. live, mas fico muito feliz com essa conexão. Então, quem sabe ela assista depois. Acho que agora ela não conseguiu mesmo entrar. Sim, é isso que eu ia dizer pro pessoal, né, gente? Todas as lives aqui ficam salvas no meu IGTV, no YouTube da Happy University. Então, quem quiser compartilhar, quem gostou, quiser compartilhar com outras mamães, o objetivo aqui é que a gente consiga, né, por que que esse movimento foi criado, por que que a Happy University foi criada, para que a gente consiga ter uma existência mais plena, mais feliz, mais livre e melhor. Então, queria agradecer vocês, agradecer você, Mari, Eu que e agradeço. desejar uma ótima noite aí para todo mundo. Obrigada, viu, Mari? Um beijo. Obrigada a você, Sil. Super beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.